novilho vermelho apareceu em Israel. E isso pode significar que as profecias da Bíblia estão prestes a se cumprir. Mas o que exatamente está acontecendo por trás deste evento? E por que os estudiosos estão dizendo que este pode ser o sinal mais claro até agora da reconstrução do terceiro templo? Neste vídeo, você entenderá o que está realmente por trás do novilho vermelho, como ele se conecta ao templo em Jerusalém e por que muitos acreditam que estamos à beira dos eventos finais descritos na Bíblia. Você já se perguntou por que o aparecimento de um novilho vermelho simples em Israel pode despertar tanto entusiasmo entre estudiosos da profecia bíblica? É justamente essa aparente simplicidade que esconde uma das profecias mais profundas, com expectativas tanto no judaísmo quanto no cristianismo. De acordo com a tradição judaica registrada na Mishnah, um dos textos mais importantes da literatura rabínica, apenas 9 novilhos vermelhos perfeitos surgiram desde o tempo de Moisés até a destruição do segundo templo pelos romanos, em 70 depois de Cristo. Cada um desses novilhos foi usado para executar um rito cerimonial de purificação essencial para restaurar o sistema de sacrifícios no templo judaico. Agora, a chegada do 10º novilho vermelho em Israel está sendo vista pelos rabinos como um sinal inequívoco de que a reconstrução do terceiro templo está se aproximando. Você compreende o peso dessas palavras? Para entender a magnitude dessa profecia do novilho vermelho, devemos ir diretamente às Escrituras Sagradas. Em Números 19:2, Deus delineou claramente os critérios para que o novilho seja aceito. Que te tragam um novilho vermelho sem mancha, em que não há defeito e sobre o qual nunca veio o jugo. É precisamente esta descrição estrita que torna o evento atual ainda mais impressionante, pois a genética necessária para essa perfeição é algo extremamente raro de ocorrer naturalmente. É por isso que a descoberta de um novilho vermelho perfeito em nossos dias, especificamente o 10º, está sendo interpretada por rabinos do Instituto do Templo como a realização de um sinal profético crucial. Eles acreditam que este não é apenas mais um novilho, mas sim um anúncio divino direto sobre o retorno iminente dos sacrifícios no Templo de Jerusalém. Agora, preste bastante atenção nesse detalhe fascinante. No século XII, o renomado rabino judeu Maimônides declarou algo que atualmente está gerando ainda mais expectativa em sua obra Mishneh Torah, Hilshot Parah Adumah 34. Ele afirmou que o 10º novilho vermelho anunciaria diretamente a chegada da era messiânica, ou seja, o início da era messiânica. Este é o significado oculto que os rabinos estão atribuindo ao recente aparecimento desse novilho vermelho em Israel. Eles não estão apenas vendo um animal, mas sim o cumprimento da profecia bíblica diante de seus olhos. Isso traz uma reflexão profunda. Estamos testemunhando em nossa geração eventos proféticos que as gerações anteriores apenas sonhavam em ver? Essa expectativa não é apenas judaica, mas também está profundamente ligada ao cristianismo e a Israel. Para os cristãos que seguem a escatologia bíblica, a chegada do profético novilho vermelho em 2025 traz imediatamente à mente os eventos do fim dos tempos descritos no livro de Daniel e no Apocalipse. Afinal, se o judaísmo acredita que este evento sinaliza a era messiânica, para os cristãos bíblicos é um sinal claro de que estamos nos aproximando rapidamente da realização das profecias relacionadas ao terceiro templo e, consequentemente, à vinda do anticristo, conforme descrito em 2 Tessalonicenses 2 e Daniel 9:27. Pense nisso. Você já considerou que algo aparentemente tão simples como a cor perfeita de um novilho poderia ter implicações tão profundas para a humanidade? Fascinante, não é? É exatamente por isso que este gueiro novilho vermelho está gerando tanta expectativa. Não é apenas um animal,
É uma ponte profética que liga o passado bíblico ao futuro iminente, abrindo nossos olhos para o real e iminente cumprimento das profecias do fim dos tempos. Para entender o impacto do terceiro novilho vermelho sobre a reconstrução do terceiro templo, devemos mergulhar profundamente nas raízes bíblicas que lhe conferem tal importância extraordinária. A Bíblia é extremamente clara em Números 19:2-9, revelando que as cinzas do novilho vermelho foram usadas para um propósito muito específico e de finalidade indispensável: a purificação cerimonial daqueles que haviam entrado em contato com a impureza da morte. E o que isso tem a ver com o templo em Israel? Absolutamente tudo. Sem essa purificação cerimonial, os sacerdotes judeus não poderiam realizar os sacrifícios no templo em Jerusalém, tornando a existência do novilho vermelho um requisito crítico para o templo ser reconstruído de acordo com os padrões bíblicos. Imagine, por exemplo, alguém tentando abrir uma porta sem a chave correta na mão. Não importa quantas tentativas sejam feitas, ela permanecerá trancada. As cinzas do novilho vermelho são exatamente essa chave simbólica. De acordo com o texto bíblico, o novilho vermelho tinha que ser sacrificado fora do acampamento, suas cinzas cuidadosamente coletadas e, então, armazenadas em um local cerimonialmente puro para ser misturado com água e usado exclusivamente para a purificação cerimonial. Números 19:9. Sem isso, nenhum sacerdote poderia estar cerimonialmente limpo para executar os sacrifícios exigidos pela lei mosaica no templo judaico. Em outras palavras, sem o novilho vermelho, não há terceiro templo. E sem o terceiro templo, não há a realização completa das profecias bíblicas a respeito do fim dos tempos. É precisamente aqui que reside a grande urgência em torno da chegada do 10º novilho vermelho em Israel. A reconstrução do terceiro templo não é meramente um desejo de judeus religiosos. É uma profecia, uma condição profundamente ligada ao cenário apocalíptico e escatológico na Bíblia. A Escritura não deixa dúvidas sobre o papel central que Jerusalém e o templo terão nos eventos do fim dos tempos, claramente descritos em Daniel e no Apocalipse. É exatamente por isso que a expectativa em torno da confirmação deste novilho perfeito criou tal atmosfera intensa nas comunidades religiosas judaica e cristã. Afinal, se as profecias sobre o novilho vermelho estão se cumprindo diante de nossos olhos, que outros eventos proféticos estão prestes a se desenrolar? Então, entenda isso. O papel do novilho vermelho é mais profundo do que parece. Não é apenas uma antiga exigência religiosa, mas um verdadeiro sinal divino de advertência. Quando Israel segura em suas mãos este profético novilho vermelho, a reconstrução do terceiro templo não é mais uma possibilidade distante. Torna-se uma possibilidade iminente e uma realidade pronta para lançar a humanidade diretamente nos eventos finais previstos nas Escrituras sobre os últimos dias. Agora que entendemos o papel essencial do novilho vermelho na reconstrução do terceiro templo, devemos examinar cuidadosamente o que a Bíblia realmente diz sobre isso e o retorno dos sacrifícios no templo em Israel. Afinal, para compreender o cenário profético atual, precisamos ir diretamente às Escrituras. A primeira passagem que devemos examinar cuidadosamente é Hebreus 9, 13 e 14, que diz: porque se o sangue dos touros e de cabras e as cinzas de uma novilha, aspergindo o imundo, santificam para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus sem mancha, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Você vê como o apóstolo usa a imagem das cinzas do novilho vermelho, apontando diretamente para o sacrifício perfeito de Cristo. Aqui, o novilho vermelho não é apenas um animal raro, mas um símbolo profético que destaca a necessidade absoluta da humanidade por purificação diante de Deus.
Embora o sacrifício de Jesus Cristo tenha cumprido isso completamente e definitivamente, é justamente esse contexto simbólico que gera tanta expectativa em relação à restauração do ritual judaico nos últimos dias. Para os judeus que rejeitam Jesus como o Messias, a chegada do 10º novilho vermelho é um passo crítico e urgente para restaurar o sistema sacrificial no templo judaico. Enquanto isso, para os cristãos em sintonia com a escatologia bíblica, este retorno marca claramente o início do cumprimento das profecias finais nos livros de Daniel e Apocalipse. Em Daniel 9:27, o profeta revela claramente uma profecia urgente ligada ao retorno dos sacrifícios em Israel. E ele confirmará a aliança com muitos por uma semana. E no meio da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E pela disseminação de abominações, fará com que fique desolado. Preste atenção nesta passagem. Daniel não diz se os sacrifícios retornarão. Ele declara com absoluta certeza que eles retornarão e então serão interrompidos pelo anticristo. Esta profecia revela uma ligação direta entre o novilho vermelho, o terceiro templo e a ascensão do anticristo. Em outras palavras, o recente surgimento do novilho vermelho em Israel não é apenas um fenômeno religioso isolado, mas um sinal de alerta bíblico de que os eventos profetizados milhares de anos atrás estão bem diante de nossos olhos, prontos para se desdobrar. A Escritura não deixa espaço para dúvidas. O retorno dos sacrifícios no Templo de Jerusalém é uma realidade iminente, um evento profético absolutamente inevitável. A confirmação do 10º novilho vermelho não é apenas mais um sinal interessante. Ela representa uma urgência espiritual imediata para todos que seguem a profecia bíblica, alertando-nos de que estamos literalmente parados no limiar dos eventos proféticos finais descritos na Bíblia. Talvez você esteja se perguntando agora, este novilho vermelho perfeito realmente existe ou é apenas mais uma lenda religiosa? A verdade é que sim, ele existe. E as Escrituras não deixam dúvidas sobre o padrão de perfeição necessário. Em Números 19, Deus deu instruções específicas, afirmando que o novilho vermelho deve ser totalmente vermelho, sem nenhuma mancha, nenhuma imperfeição, e nunca ter suportado um jugo. A exigência divina é tão rigorosa que se um único fio de cabelo de cor diferente for encontrado, todo o animal é imediatamente desclassificado. Imagine o nível extremo de escrutínio envolvido. Literalmente, cada fio de cabelo é examinado por rabinos do Instituto do Templo para garantir absoluta perfeição. Mas como exatamente Israel conseguiu encontrar esse 10º novilho vermelho perfeito hoje? Essa não é uma pergunta trivial, pois a aparência natural de tal animal é incrivelmente rara. Tão rara que em toda a história registrada do judaísmo, apenas 9 novilhos vermelhos perfeitos já apareceram em mais de 3.000 anos. A verdade surpreendente é que nos últimos anos, cientistas de Israel, em parceria com rabinos especializados em direito cerimonial, se dedicaram à reprodução genética do animal, especificamente para garantir que este 10º novilho atendesse plenamente aos critérios bíblicos. Em outras palavras, Israel não se sentou e esperou por um milagre. Eles trabalharam ativamente para possibilitar geneticamente o cumprimento desta profecia. Essa fusão de fé e ciência, de expectativa profética e avançado conhecimento genético impressionou teólogos, estudiosos e líderes religiosos em todo o mundo. Afinal, não estamos falando de qualquer animal, mas de um novilho vermelho profético, cujo significado transcende completamente os fenômenos biológicos. Ele é visto como a peça-chave de um complexo quebra-cabeça profético, que conecta diretamente as Escrituras do Antigo Testamento com os eventos finais do livro do Apocalipse.
Resolver esse mistério genético não só confirma a possibilidade de cumprir os rigorosos requisitos da profecia bíblica, mas também reforça a seriedade com que Israel e o mundo religioso estão tratando o cumprimento iminente dessa profecia. Portanto, a emergência confirmada deste 10º novilho vermelho não é um evento casual ou acidental. Representa a convergência perfeita entre a exigência divina e o esforço humano. Serve como um poderoso aviso espiritual de que as profecias bíblicas, outrora consideradas distantes ou difíceis de perceber, estão sendo cumpridas com espantosa precisão bem diante dos nossos olhos. Neste ponto, você pode estar sentindo algo ainda mais profundo. O surgimento deste novilho vermelho não é apenas um sinal isolado, mas algo diretamente conectado a eventos maiores e mais dramáticos da escatologia bíblica. Para entender essa conexão profunda, precisamos examinar o que as Escrituras dizem claramente em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Que ninguém engane você de qualquer maneira, pois naquele dia não virá, a menos que venha primeiro a apostasia, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, que se opõe e exalta-se acima de tudo o que é chamado Deus, ou que é adorado, de modo que ele, como Deus, se assentará no templo de Deus, mostrando-se que é Deus. Esta passagem é extremamente reveladora, pois conecta diretamente a reconstrução do terceiro templo com a manifestação pública do anticristo nos últimos dias. Agora, considere isto. Se o templo deve ser reconstruído para que o anticristo se sente nele, então a confirmação da existência deste 10º novilho vermelho, que possibilita a reconstrução do templo judaico, nos coloca possivelmente diante de uma inevitável realidade profética. Ela sinaliza claramente que estamos literalmente à porta do cenário descrito em Daniel e Apocalipse, prestes a testemunhar eventos que as gerações passadas consideravam muito distantes ou muito simbólicos para serem reais. Além disso, o profeta Daniel, em Daniel 9:27, deixa claro que o anticristo fará cessar os sacrifícios no meio de um período profético conhecido como a 70ª semana de Daniel. Mas observe o ponto crucial. Para que ele pudesse parar os sacrifícios, esses mesmos sacrifícios já deveriam ter sido retomados. Algo apenas possível através da reconstrução do templo em Jerusalém e da presença do novilho vermelho para as cerimônias de purificação. Você consegue sentir a intensidade dessa profecia? O novilho vermelho, então, não é apenas um sinal curioso ou distante. Ele é uma peça essencial no grande cenário profético descrito pelas Escrituras. Agora, a pergunta inevitável ecoa. É possível que, ao observarmos os eventos atuais de hoje, estamos testemunhando os próprios pedaços do quebra-cabeça profético se encaixando? A aparição deste novilho vermelho profético não só cumpre uma antiga exigência bíblica, mas literalmente anuncia diante de nossos olhos o início da manifestação profética final, abrindo o caminho direto para o cumprimento completo das profecias do fim dos tempos da Bíblia. Depois de compreender o significado profético do novilho vermelho e sua relação direta com a revelação do anticristo e os últimos dias, um ponto crucial surge. Qual é o cronograma real para o terceiro templo começar a ser reconstruído após a confirmação da aparição deste 10º novilho vermelho em Israel? A resposta, de acordo com as autoridades religiosas ligadas ao Instituto do Templo, é absolutamente clara e urgente. O templo pode começar a ser reconstruído assim que o processo de purificação cerimonial for concluído, usando as cinzas do novilho vermelho. O Instituto do Templo em Jerusalém, que há décadas prepara meticulosamente todos os elementos necessários para a restauração dos sacrifícios no templo, desde vestes sacerdotais a objetos cerimoniais,
anunciou oficialmente que, uma vez confirmada a pureza genética do novilho vermelho, um curto e específico período de preparação cerimonial começará. Essa preparação inclui a purificação dos sacerdotes responsáveis pelo templo, usando as cinzas do novilho vermelho, exatamente como prescrito em Números 19:9. Isso não é meramente teoria religiosa. Envolve ações concretas anunciadas e planejadas pelas mais altas autoridades religiosas judaicas. É exatamente por isso que o aparecimento deste 10º novilho vermelho em Israel desencadeou uma verdadeira contagem regressiva espiritual. Na prática, este novilho é o ponto de partida imediato para o pleno e oficial retorno do culto judaico no terceiro templo. Quando essa cerimônia acontecer, estaremos testemunhando um cenário profético de clareza cristalina, confirmando as advertências bíblicas sobre os últimos dias. A urgência não está presente apenas em círculos religiosos judaicos, mas também ressoa diretamente na comunidade cristã que assiste a esses eventos proféticos de perto. Não estamos falando de décadas ou futuras gerações. Estamos literalmente assistindo a um evento iminente e previsto se desenrolar em tempo real. Em outras palavras, a aparição deste novilho vermelho profético ativa não apenas uma contagem regressiva prática, mas também espiritual. Para todos os que têm seguido as profecias bíblicas sobre o terceiro templo e os eventos finais dos últimos dias, a existência real e confirmada deste novilho torna algo futuro próximo inevitável, tangível e profundamente urgente. Agora, estamos literalmente vivendo sob o impacto imediato de um aviso profético, um que traz consequências reais para toda a humanidade. Se chegamos até aqui, entendendo o impacto profético do 10º novilho vermelho e sua conexão direta com o terceiro templo, agora precisamos enfrentar uma questão crucial. O que isso significa concretamente para o nosso mundo cristão hoje? Afinal, a confirmação real deste evento não é algo que podemos simplesmente observar de uma distância sem que isso afete profundamente nossa perspectiva espiritual e prática. Teólogos cristãos proeminentes têm falado firmemente sobre este recente evento em Israel, enfatizando que a confirmação do novilho vermelho não é um assunto trivial, mas um marco espiritual profético profundamente significativo. Muitos desses estudiosos afirmam claramente que estamos testemunhando um dos sinais bíblicos mais explícitos, apontando para a proximidade do fim dos tempos. Para eles, não há dúvida de que o profético novilho vermelho se alinha totalmente com o que Daniel, Apocalipse e as cartas apostólicas predisseram sobre os últimos dias. Este não é apenas mais uma interpretação, mas uma interpretação objetiva de uma advertência bíblica que deve ser levada com a máxima seriedade. Diante disso, surge a pergunta inevitável: como devemos, como cristãos, responder ao desenrolar desses eventos proféticos diante de nossos olhos? A Bíblia é muito clara sobre isso, especialmente em passagens como Lucas 21:28, que nos dá orientação direta sobre como reagir a tais sinais. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Essa deve ser nossa prioridade imediata de resposta. Não se trata apenas de observar os acontecimentos em Israel com curiosidade ou preocupação. Trata-se de olhar para cima, alinhar nossas vidas espiritualmente e renovar nosso compromisso com Cristo. A confirmação do novilho vermelho e do início da reconstrução do terceiro templo não são eventos destinados a nos assustar, mas a nos despertar para a realidade espiritual urgente do nosso tempo. Em outras palavras, a existência confirmada deste novilho vermelho em Israel é um claro aviso profético a todos os cristãos de que estamos vivendo tempos extraordinários. Tempos que exigem que nossos corações, mentes e espíritos estejam totalmente voltados para Deus.
espiritualmente preparados, conscientes do cumprimento iminente da profecia bíblica e vigilantes com a paisagem profética se desenrolando bem diante de nossos olhos. Se esse conteúdo falou ao seu coração, inscreva-se agora e ative o ícone do sino. Todo o nosso trabalho é gratuito e só é possível graças ao apoio de pessoas generosas como você. Aquelas que compartilham nossos vídeos ou se tornam membros do canal